Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o teu lar, que este mês de dezembro toda a tua casa será visitada por bênçãos, por respostas divinas, por um liberar sobrenatural de Deus. Haverá experiências com Jesus, haverá obra do Espírito Santo na tua casa. Oramos em nome de Jesus para que recursos sejam liberados, portas que estão trancadas, recursos que estavam bloqueados, sejam agora liberados. Oramos para que este mês seja um mês de bênçãos, seja um mês de conquistas, seja um mês de vitória, seja um mês onde caminhos serão abertos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda a tua casa seja visitada pelo poder de Deus. Senhor, visita-os com o teu poder. Visita-os com a tua graça. Em o nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação do céu, que haja um liberar do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, que caia por terra as barreiras, que caia por terra as existências espirituais, e nós profetizamos bênção na tua casa, profetizamos paz na tua casa, profetizamos alegria na tua casa e um renovo de Deus. Também pedimos ao Senhor a força que só o Senhor pode nos dar, que você receba a força de Deus na tua vida, força do céu, força do alto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também ler um testemunho aqui de uma irmã que acompanha nossas orações. O nome dela é Josilete e ela escreveu assim: a graça e a paz. Eu venho falar das maravilhas que Deus tem feito em minha vida através das orações. São muitos testemunhos, mas começarei com a libertação total de vícios, da qual fui prisioneira por quase 20 anos. Olha aí. Também testemunho a restauração do meu casamento, depois de 3 anos separados, e ainda o abrir de portas sobrenatural para a nossa empresa, ao fazermos o propósito da carta para Deus. Obtive um resultado nas finanças, um agir, um mover sobrenatural nessa semana e fechamos nosso primeiro contrato de exportação. Um contrato que mudará a nossa vida e a vida das famílias envolvidas direta e indiretamente. Agradeço a você por nos ensinar a ouvir a voz do Pai e por nos mostrar que Jesus sempre esteve e sempre está vivo entre nós. Glória a Deus, mas que testemunho bonito, irmã. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se coloca em oração. E talvez você está aí pela primeira vez aqui nessa oração. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que se Deus se trouxe até essa oração é para mudar a tua vida. As pessoas não persistem o suficiente. As pessoas não se mantêm em oração o suficiente. Mas quando você se mantém em oração, a sua vida muda. É por isso que eu quero aqui lançar esse desafio para você. Firme na oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus, não é eu, é Deus. Deus vai fazer na sua vida. Então faça um propósito com Ele, de estar aqui nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Já estamos fazendo isso por anos e cremos. Sabe, não teríamos milhares de pessoas nos acompanhando no Brasil e nas nações. Deus não estaria abrindo portas para mim como me abriu a porta da televisão, se Ele não estivesse conosco, se a sua presença não estivesse conosco. Eu ensino aqui sobre ouvir a Deus, eu ensino aqui sobre oração. E eu sei que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, eu convido você a firmar nas orações. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder.
por gentileza. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Mande, para os colegas de trabalho, mande para o chefe, mande para as pessoas próximas de você. Abençoe alguém com essa oração. É fácil de compartilhar. Tem o botão aí compartilhar, em alguns tem uma setinha, que é só clicar nessa setinha e você consegue compartilhar. Alguns tem um botãozinho em cima assim, que é como se fosse um ponto final. Clica ali, também consegue compartilhar, ok? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que a gente não vê isso todos os dias. E os discípulos provavelmente nunca tinham nem visto e nem ouvido ninguém andar sobre as águas. E aqui começa a primeira palavra. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus tem o prazer de fazer coisas na nossa vida que nunca vimos, que nunca ouvimos. Ele é Deus para agir na minha vida e para agir na tua. E não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele quer nos mostrar. Assustou os discípulos. O que Deus mostra sobre o futuro da gente pode nos assustar. O que Deus mostra sobre o que Ele tem preparado para a nossa vida pode nos deixar apavorados, literalmente. Mas devemos entender que se Ele está nos mostrando algo sobre o nosso futuro ou sobre uma promessa que Ele tem para a nossa vida, é porque certamente, Ele está nos preparando também para viver aquilo. Pedro e os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E daí ele disse: Sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poucas pessoas têm a atitude de Pedro. Para você ver, tinha quantos ali dentro daquele barco? Mas somente um decidiu ir até Jesus. Somente um creu que poderia chegar até Jesus. E Jesus disse para ele: Vem. Nós vamos estar diante de promessas de Deus a vida toda, principalmente quando Deus ele se revela ou quando Deus mostra algo para a gente. Mas poucos vivem a promessa, poucos vivem o que Deus mostra. E sabe por que poucos vivem? Porque poucos têm a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi uma atitude que nós chamamos de disruptiva. O que é uma atitude disruptiva? É uma atitude que tira você do status quo. É uma atitude que faz, você fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Você não está preso ao piloto automático. Você não está preso, a um sistema. Você está aberto. Você está aberto ao novo de Deus. Você está aberto a uma renovação do Espírito. Você está aberto a algo que Deus, Ele tem o poder e quer fazer na nossa vida.
Então, a palavra para você hoje aqui, e essa é uma palavra profética, uma palavra que você tem que entender como uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus para a sua vida, é que Deus Ele quer, sabe, que nós venhamos a crer que coisas maiores são possíveis. Coisas maiores são possíveis principalmente quando nós ouvirmos a voz de Deus. Porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele recebeu o comando do céu. Quando você recebe um comando do céu, você rompe com o natural. Quando você recebe uma direção do alto, você rompe com as limitações que foram impostas ou foram colocadas no seu caminho. No nome de Jesus, a minha oração, sabe, por você, é que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, mas que você aguarde os comandos do céu. Aguarde as direções de Deus para a sua vida. Aguarde, sabe, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Os meus maiores arrependimentos foi não ter ouvido a Deus em momentos chaves da minha vida. Os meus maiores arrependimentos, sabe, foi não ter dado atenção às inquietações do Espírito, aos chamados de Deus para a minha vida em um determinado momento. Por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com seus ouvidos atentos aos comandos do céu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Pedro começou a andar sobre as águas. O sobrenatural só é liberado quando você tem uma atitude disruptiva, quando você faz o que ninguém está fazendo, quando você segue um comando do céu. Então pode ser loucura, mas ao mesmo tempo é um agir de Deus. Mesmo tempo é um agir de Deus. Às vezes, sabe o que eu aprendi sobre ouvir a Deus? Às vezes não é que Deus esteja dizendo não para algo, mas Deus está dizendo que você precisa se preparar melhor para quando você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes nós temos uma reunião ou nós temos um compromisso e Deus nos coloca uma inquietação e a gente pensa, não é para mim ir naquela reunião. Às vezes não significa que não é para você ir na reunião, mas significa que você vai ter que ter muita cautela com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, você vai ter que ter muito cuidado, sabe, com aquilo com a forma como você vai falar as coisas, com a forma como você vai dirigir as coisas que estão ao seu redor. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para um momento, ele nos prepara para um posicionamento. O Espírito Santo nos prepara e nós precisamos ter calma, precisamos ter também um posicionamento firme para nos manter guiados por Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz então que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para as circunstâncias e ele viu, sabe, aquele mar revolto, ele viu a força do vento e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi como puxado para baixo. É claro que Pedro, ele sabia nadar, mas sabe, no meio de um mar revolto, nem o melhor nadador ele consegue muitas vezes lidar com aquilo, com aquela força da natureza. Mas eu entendo, sabe, e creio, eu entendo e creio que Deus, quando nos coloca numa situação e nós estamos debaixo de um comando dele, ele vai nos sustentar. Então, não fica com medo, sabe, das dificuldades, não fica com medo das contrariedades, não fica com medo do mar revolto, porque se Deus está contigo, Ele vai te manter. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar. Se Deus está contigo, se você está obedecendo uma instrução de Deus, então está tudo bem. Então está tudo em paz. Então Deus guiará todas as coisas
conduzirá todas as coisas e teremos vitória total e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de Deus. De repente Deus te deu um comando, siga esse comando. E se Deus tem coisas grandes para a tua vida, te prepara para sair do barco, tá? Te prepara para caminhar no sobrenatural, te prepara para viver debaixo de uma palavra, e nós sabemos, viver debaixo de uma palavra é diferente de estar com todo o dinheiro no bolso, entende? Andar debaixo de uma palavra é crer, mesmo que você não esteja vendo, é crer que Deus vai intervir, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai te surpreender, Deus vai manter você, Deus vai te segurar, Deus vai amparar você de todos os lados, e você será guardado pelo Senhor, você será protegido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha recebido essa palavra. Espero que você tenha recebido essa instrução divina. Amém? E eu quero agora, nesse momento, eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso, deixa eu falar para você de algo que nós fizemos aqui. O Senhor tem nos abençoado muito na Academia Kindle. Inclusive, hoje pela manhã, às 9h45, eu entrei ao vivo na academia. Amanhã eu vou entrar ao vivo na academia e quarta eu vou entrar ao vivo. O que eu faço quando eu entro ao vivo na academia? Eu dou conselho para as pessoas, eu ajudo elas a entender o que Deus está falando. E isso é exclusivo para os meus alunos, que já nos acompanham lá eles são discipulados, lá eles recebem muito de Deus, nós temos vários módulos, conteúdos exclusivos dentro da academia. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da academia aqui no Global, certo? E agora, quem se inscrever para a academia até domingo ao meio-dia, vai receber 21 e-books, olha só, 21 e-books, que bênção, tá? E-books são livros digitais para você ler no seu iPad, no seu computador, no seu celular, tá? Você pode ler a qualquer momento 21 e-books. E também nós fizemos algo para que vocês experimentem a academia. Então, o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, será menos de R$10. Menos de R$10. Fizemos isso para você conhecer a academia, para que você, possa experimentar o que nós experimentamos dentro da academia. A academia, para mim, é um sonho realizado. Foi algo que Deus me deu e eu creio que ali Deus está preparando pessoas. Ali Deus está preparando pessoas. Então, se você quer se tornar nosso aluno na academia, quer experimentar um mês, depois você pode cancelar, certo? Se você não quiser, antes ali de findar os 30 dias, você entra ali e cancela, tranquilo, certo? Mas gostaria que você experimentasse. Você vai ver que benção que vai ser, também vai ter acesso a todos esses e-books e tenho certeza que você e sua casa aí vão ter um mês de mesa farta, porque tem muito conteúdo bom aqui dentro da academia aqui do Global, amém? E também vários professores ali, ensinadores, ministros, pastores, eventos, enfim, a academia tem muita coisa. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje mesmo, se torne nosso aluno, assim também você vai estar nos ajudando em nossos projetos e que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, ok? Certo. E agora eu quero declarar o Salmo 91 e tenho 2 recados. Nesse final de semana, sábado, nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Sábado às 18 horas, eu vou transmitir do meu canal e você que quer estar no presencial conosco, o endereço da igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários, é Rua Carlos Ur, número 935, certo? Então, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado nessa Vigília do Espírito Santo, e no domingo pela manhã teremos Santa Ceia do Senhor, nessa igreja, na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, ok? Vamos lá? Deixa eu declarar o Salmos 91. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza,
meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem essa semana. Qual o desafio que você tem esse mês? Coloca aí, nós vamos orar. Coloca aí qual que é o teu desafio e nós vamos entrar firmes em oração em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, gente. Você não está aqui apenas numa oração, sabe, de uma live. Não, nós somos um grupo de intercessão. Tem intercessores aqui nessas orações do Brasil e do mundo. Então você não está aqui numa live, num vídeo. Não é só isso. É um grupo, é uma comunidade de oração. Tem muita gente que é muito forte na intercessão, que está aqui concordando comigo, profetizando junto comigo. Então, sabe, aqui você vai sair fortalecido em nome de Jesus. Teve um senhor que foi nesse domingo na igreja e ele assim, não tinha ido em igreja evangélica ainda, pelo menos foi o que eu entendi da parte dele. E ele, quando ele entrou na igreja e eu estava cumprimentando as pessoas, ele sentiu, sabe, um arrepio que cruzou todo o corpo dele. Ele achou aquilo ali diferente. Aí começou o louvor da igreja, né? 15 minutos ali de louvor. E daqui a pouco ele disse que ele sentiu uma sensação tão forte dentro dele. Sensação boa. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele disse assim que é algo que nunca ele tinha sentido na vida. É a experiência com Deus. É quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, sabe, ela é marcada, ela é tocada de uma forma especial e sobrenatural. Você não tem ideia. Sabe, é que a gente pensa que sabe de tudo. Não, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Deus pode agir na sua vida de uma forma especial, de uma forma diferente. De uma forma diferente. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. No nome de Jesus, nós queremos profetizar e eu quero fazer uma declaração profética em favor dela e em favor da casa dela, Pai. Eu quero declarar que ela vai viver coisas novas. Eu quero declarar profeticamente que ela vai viver o extraordinário, ela vai ver promessas de Deus no caminho dela. Ela vai receber palavras de avanço, ela vai receber palavras proféticas, ela vai receber instruções do alto, seja por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou por meio da própria palavra, da própria leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo irá trazer para ela promessas que o Senhor tem reservado para ela e para toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua casa vai ter experiências com o Senhor e experiências de coisas maiores, coisas que vocês nunca pensaram, que nunca ouviram nem imaginaram. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do vivo Deus, libera teu poder agora. Que a tua presença, Senhor, envolva cada lugar. Que cada lugar seja envolvido pela graça divina. Que cada lugar seja envolvido com a presença divina agora. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa casa, essa família seja visitada
pelo Senhor. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra as correntes espirituais na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, 20 anos presa em vícios. E o Senhor a liberta completamente. Senhor, liberta todas aquelas pessoas que desejam a libertação, que querem a libertação. Toque-as, Jesus, com o teu poder agora. Toque-as, Espírito Santo de Deus. E eu oro para que o sobrenatural de Deus seja liberado aqui nessa oração. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda aflição renda-se a Jesus. Que a ansiedade vá embora. Que o aperto no peito seja arrancado. E que a paz de Jesus Cristo, a presença de Deus, envolva toda a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Me ajude a compartilhar com outras pessoas. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, vem se tornar nosso aluno. Você vai ver. Vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre nós e que nada nos faltará. Apresentamos essa semana que está começando e pedimos o favor do Senhor, que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para nos conduzir em prudência e em temor a Deus. Perdoa nossos pecados, Pai, nos rendemos a Ti. Somos tão gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, e podemos declarar até aqui, o Senhor tem nos sustentado, a Tua força, o Teu poder. Obrigado, Senhor. Também agradecemos a Ti por toda a obra que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. E eu oro, Senhor, em favor de cada família que está orando junto comigo agora, para que entre salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos venham ser salvos, venham andar com Deus, venham se aproximar da fé para viver o que Deus tem reservado. No nome de Jesus, meu Deus, arranca o fardo pesado que pessoas têm carregado, pessoas que andam preocupadas, ansiosas, nervosas com o amanhã, gente que tem compromissos grandes na próxima semana que estaremos entrando. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa liberar milagres e intervenção na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo. E agora, nesse momento, consagramos a Ti toda a carta, toda a oração específica que nós escrevemos e colocamos diante de Ti. Cada pessoa que está nesse mesmo propósito, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que responde orações específicas. Pessoas que pediram em detalhes, pessoas que abriram o coração, pessoas que estão levantando um grande clamor e estão pedindo respostas do alto. Nós oramos, Pai, e te pedimos, intervém, traga respostas, Pai, no nome de Jesus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar, no nome de Jesus, que o socorro de Deus já está na nossa vida, já está no nosso caminho. Por isso apresentamos a Ti todas as nossas petições e cremos, ó Deus, que o Senhor está nos atendendo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo somos gratos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Alegria imensa estar aqui junto com vocês essa noite. Hoje, à noite, é o encerramento do nosso propósito da Carta para Deus. Nós ficamos 14 dias nesse propósito e tem sido maravilhoso e vamos ver os resultados dessa oração em nome de Jesus. Alguns testemunhos já começamos a colher e teremos mais aí pela frente. E a partir de amanhã eu vou fazer 7 dias de oração por provisão.
provisão em todos os sentidos, não só no financeiro, mas toda a provisão que você necessita. Nós vamos orar porque cremos em Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê. Abraão, quando chegou junto com Isaac no Monte Moriá, ele declarou: Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. Trouxe o livramento também a Isaac. O Senhor provou o coração de Abraão. E ali Deus confirmou coisas a Abraão. Quando você caminha crendo na providência divina, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, ainda que você não veja nada, mas você crê que Deus trará a resposta, as coisas acontecem. Aconteceu com Elias também, com aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já saiu de lá dizendo: esse é o sinal, vai vir uma grande chuva. Então nós devemos entender que às vezes não vemos nada e às vezes vemos uma pequena nuvem, mas aquela pequena nuvem, aquela pequena chance de algo dar certo, acaba dando certo quando nós estamos em oração e estamos crendo na provisão do Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra, inclusive falei um pouco dessa palavra hoje no culto que nós tivemos de Santa Ceia, essa questão da mentalidade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que se nós não mudarmos a mentalidade, vamos continuar repetindo os mesmos resultados. E eu creio que em meio a tantos desafios que as pessoas têm enfrentado, elas precisam mudar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade é essencial para viver uma novidade de Deus na sua vida. É essencial. Caso contrário, a gente vai ver o ciclo se repetindo. As mesmas conclusões, os mesmos resultados, as mesmas pessoas. E se nós quisermos viver algo novo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Em Atos capítulo 3, eu quero ler essa passagem com você. Diz assim, do verso 1 em diante: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós reduzimos as nossas expectativas. Acabamos diluindo nossos sonhos, porque não acreditamos que Deus, Ele pode fazer algo novo na nossa vida. Esse homem, todos os dias, esse homem coxo de nascença, era colocado na porta do templo. E a Bíblia diz que ele tinha por hábito, por sobrevivência, e a gente entende, pedir esmolas para todas as pessoas que estavam entrando no templo. Ele ficava exatamente à porta. Ou seja, ele não estava lá de fora, mas não estava também lá de dentro. Ele ficava em um lugar aonde muitos estão, que é o lugar aonde eles estão vivendo à margem do que Deus tem para a vida deles. Não estão vivendo à altura do que Deus planejou, estão à margem. E esse homem, provavelmente com a sua xícara, estava ali aguardando uma esmola de todo aquele que passava. Então ele pedia: me ajuda, por favor, me ajuda, olha a minha condição, eu não posso trabalhar. E a Bíblia diz que as pessoas ajudavam ele, tanto que todos os dias alguém levava ele para a porta do templo. E então, duas figuras cheias do Espírito Santo, Pedro e João, estavam entrando no templo para orar. Sempre acontece alguma coisa quando você está orando. Sempre acontece. Ou você é abençoado, ou Deus vai te usar para abençoar alguém. Pedro e João estavam indo para a oração. Quando vamos para a oração, coisas acontecem. Amém? Quando estamos em oração, coisas acontecem.
Eles estavam indo ao templo para orar e esse homem pediu ajuda para Pedro. Me ajuda. Ele deve ter colocado a sua xícara na frente de Pedro e dizer, me ajuda um pouco, eu preciso. Ter dito para João, me ajuda. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro o pegou pela mão e o levantou. E então aquele homem que nunca tinha andado na vida, aquele homem sente os seus pés pela primeira vez. Ele sente, sabe, as suas pernas, ele sente os nervos, os tendões, e ele então entra no templo, adorando a Deus, saltando, fazendo coisas que ele nunca fez, que talvez ele só sonhava, só desejava em fazer. Porque Deus o tirou de uma condição. A condição dele, talvez naquele dia que ele foi, era viver um dia comum, como todos os outros dias que houve antes, mas Deus o surpreendeu, fazendo uma coisa nova. Às vezes nós saímos de casa para trabalhar e esperamos que as coisas apenas se repitam. O mesmo trabalho, o mesmo metrô, o mesmo ônibus, o mesmo trânsito, as mesmas pessoas, nada de anormal. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de nos catapultar para algo novo. A nossa mentalidade deve mudar. Quando Pedro disse a esse homem, olha para nós, olha aqui para nós, ele estava dizendo, muda o seu foco agora, muda o seu foco, muda a sua mentalidade. Aquele homem estava esperando uma ajuda financeira. Aquele homem não estava aguardando um outro tipo de ajuda. Naquele momento ele estava com a sua xícara. Ele estava esperando dinheiro para sobreviver. Ele não estava esperando a cura. Quantos de nós entramos no piloto automático e não aguardamos nada além daquilo que estamos acostumados? Não esperamos que Deus faça nada diferente, que se repita as mesmas coisas, que tenhamos as mesmas experiências, que venhamos viver o que poucos aqui nessa terra vivem. Não aguardamos, sabe, uma novidade, não aguardamos uma surpresa, não aguardamos o melhor, aguardamos o que já estamos acostumados. E esse homem aqui, isso me mostra que Deus pode, num dia comum, me surpreender. Deus usa os dias comuns, os dias ordinários, para transformar em algo sobrenatural, em algo muito além do que eu posso imaginar. E isso é fé. A fé é crer que Deus pode fazer muito além. Pare de limitar a Deus. Ele pode mudar um diagnóstico, Ele pode mudar uma circunstância, Ele pode restaurar o casamento, Ele pode trazer o teu filho que está perdido. Tudo o que você precisa agora, nesse momento, é mudar a sua mentalidade, é acreditar que Deus pode enviar um anjo até você, que Deus pode enviar alguém que está indo para a oração e essa pessoa sabe dizer para você, levanta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, porque Ele está tocando na sua vida. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que tremendo. Pedro, ele só entregou o que ele tinha. As pessoas só entregam o que elas têm. As pessoas só entregam o que elas têm, e algumas, tudo que têm é ódio no coração. Mas há algumas pessoas que carregam o poder de Deus. Há algumas pessoas que carregam uma palavra viva de Deus. E essas pessoas, se cruzarem a sua vida, elas vão liberar aquilo que elas carregam. E a sua vida vai ser ativada. Sabe, muito além das conversas, muito além dos pensamentos ou da posição humana,
O que você carrega, se você carrega algo de Deus, os resultados serão visíveis. Sabe, muitas pessoas, tudo que tem é um sermão vazio, resultados vazios. Mas quando Cristo habita ricamente na nossa vida, o que nós temos vai muito além de palavras. O que nós carregamos é um poder transformador, que liberta a vida das pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que muda a história da vida das pessoas. Quem tem Cristo manifesta o poder de Deus. Quem tem Cristo manifesta a glória de Deus por onde passa. O que você tem carregado? Você precisa estar conectado, sabe, a pessoas que nem Pedro e João, que carregam o poder de Deus, que carregam o dunamis, que carregam a graça de Deus, o favor de Deus para te abençoar. E um detalhe, Pedro e João estavam ali, só Pedro falou, sabe, mas João estava em concordância. Em nenhum momento João para Pedro e diz assim: Pedro, para de alimentar, sabe, esse homem com uma esperança falsa. Nós não sabemos se vai acontecer conosco, mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Os olhos de ambos estavam cheios do fogo de Deus e ambos acreditaram que o sobrenatural iria acontecer. A pior coisa que tem é você andar com uma pessoa, sabe, que contraria o poder de Deus. Uma pessoa que não acredita além daquilo, sabe, que ela conhece. Pedro e João estavam no mesmo ritmo. Quando você caminha com pessoas que estão no mesmo ritmo, você recebe daquilo que elas carregam e você, sabe, você é tão abençoado quanto elas, porque não só o nome de Pedro que foi usado por Deus aqui foi citado, mas o nome também de João era Pedro e João subindo ao templo. Era Pedro e João. João não falou nada, mas Pedro estava ali, João concordou, sabe, em tudo que Pedro fez. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem que caminhar com essas pessoas que estão em concordância com aquilo que Deus colocou no seu coração, aquelas pessoas que estão entendendo a maneira como Deus está usando você. Você precisa caminhar com essas pessoas, com esse nível de pessoa, ao contrário, sabe, de pessoas que estão muitas vezes sendo cativos, a mentalidade deles está sendo cativo por alguém que não crê no sobrenatural de Deus, que não crê no milagre, que não crê na ação do Espírito Santo. Nós temos que crer na ação do Espírito Santo. Foi o poder de Deus que me libertou. Foi o poder de Deus que entrou na minha vida e que transformou a realidade da minha casa. Foi o poder de Deus que mudou a minha história para sempre. É o poder de Deus que vai mudar a tua história para sempre. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Mude a sua mentalidade. Amém? Mude a sua mentalidade. Você está convidado a caminhar com pessoas que carregam o fogo de Deus, que carregam o sobrenatural do Espírito. Essa tem que ser a sua mentalidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, quero declarar também o Salmo 91, certo? Esse é o Salmo que nós temos orado, declarado constantemente. Quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos orar, vamos clamar o nome de Jesus aqui e cremos nesse Deus que opera milagres. Sabe, eu sou da turma do Pedro e do João, eu sou da turma deles, eu acredito em milagres. Eu acredito em curas, eu acredito no sobrenatural de Deus. Pedro e João. Quero declarar o Salmo 91 e também falar rapidamente dos nossos livros aqui para você. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento. Ele é um devocional, certo? Cada página contém direções, contém um versículo bíblico e contém uma oração. E aqui embaixo, nesse lugar vazio, você vai escrever a sua própria oração. São 365 devocionais, um para cada dia do ano, você pode ler 2, 3, como você preferir. E esse aqui é o primeiro Café com Jesus. Nossos devocionais são atemporais, ou seja, você pode começar a qualquer momento, certo? Você não precisa começar, eu vou começar em 1º de janeiro, não precisa. Você pode começar agora porque eles são atemporais, tá?
Então, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br, certo? E amanhã vamos estar começando esse novo propósito, esse propósito que Deus colocou no meu coração, de orar por provisão, não só financeira, mas outros tipos de provisão. Nós vamos ficar uma semana orando por isso. Eu creio, certo, que Deus é Deus provedor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças e isso está me fazendo levantar um grande clamor essa semana. Então eu convido você a estar junto comigo nesses 7 dias, orando para Deus prover. O Deus proverá. Deus proverá. Você crê? Glória a Deus. Compartilha, se não compartilhou ainda, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pegue a sua carta para Deus. Aí você me pergunta assim, o que eu faço com a minha carta depois, como estou acabando hoje o propósito? Você guarda ela. Amém? Você vai guardar a sua carta para Deus e isso vai ser um memorial que você fez um propósito com Deus e que aguarda a resposta dele. Amém? Quando você tiver a resposta da sua oração, então daí depois sim, você pode jogar fora a sua carta ou você pode guardar ela, amém? Como uma memória, né? Que Deus respondeu a sua oração, que Deus interveio. Então faça exatamente isso, amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, apresentamos agora todas as cartas para Ti, todas as orações específicas, todo o clamor, toda a lágrima que tem sido derramada, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que responde orações, Tu és um Deus que intervém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa a cura, o milagre, o sobrenatural de Deus. Da mesma maneira que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e declararam a palavra sobre a vida desse homem. No nome de Jesus nós declaramos a palavra sobre a vida de cada pessoa, a cura, a libertação da ansiedade, a libertação de tudo aquilo que aflige a alma, que angustia, a libertação, Pai, de todo vício, de tudo aquilo que tem prendido essa pessoa num pecado, numa situação errada. Meu Deus, que agora as amarras espirituais sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós damos uma ordem a toda ação contrária. Em o nome de Jesus, a toda oposição espiritual, a todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, saia no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Nós dizemos, escuta aqui, Satanás, acabou para você? Nós damos uma ordem, saia agora do caminho e da vida dessa pessoa, que a inveja seja quebrada, que tudo aquilo que tem trazido atrasos para essa pessoa cesse. Ordenamos também que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, desfaz o laço do passarinheiro, Pai, da peste perniciosa, e nós oramos para que a vida de Deus entre nessa casa, a alegria do Espírito Santo, e que respostas de Deus cheguem a esta carta, respostas de Deus, no nome de Jesus oramos para que respostas de Deus venham, para que haja liberações do alto sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória ao teu povo,
Derrama da tua graça e da tua Shekinah sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Mande mesmo. Eu creio, certo? No partir do pão, no compartilhar a oração, e que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 6 da manhã, começamos esse propósito do Deus proverá. Deus abençoe a todos e até mais.